FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o que fazer para economizar energia. Quais equipamentos são os vilões do consumo e o que pode ser feito para reduzir esses gastos. A reportagem é de Marcelo Augusto. Recentemente, o governo federal divulgou uma boa notícia. A tarifa de energia elétrica vai cair de 18% a 30%. Tem, para todo o Brasil. Todo o Brasil vai ter um desconto na energia elétrica que vai variar entre 18% e 30%. 18% é o consumidor residencial, é o que vai ter o menor desconto. E o consumidor industrial, aquele que gera emprego, vai ter um desconto maior que pode chegar até 30%. Isso é válido em todo o território nacional. Apesar da redução, o cidadão deve aprender a usar a energia de modo racional. Segundo o supervisor comercial da CEMIG em Passos, os usuários ainda desperdiçam muita energia. Ele é um programa de combate ao desperdício de energia elétrica. Ele já existe há mais de 20 anos. Qual que é a intenção do governo federal? É tentar reduzir o desperdício de energia elétrica, tentar desenvolver equipamentos que consumam menos energia e também alertando a população sobre o desperdício de energia elétrica dentro da sua residência. A população pode sim colaborar e muito com essa, a cada quilowatt-hora, né, que é a unidade de energia elétrica, economizado por um cidadão aqui dentro, pode ter certeza que é mata que você deixou de derrubar para poder inundar determinada área. Dentre os vilões de consumo de energia elétrica numa residência, destaque para o chuveiro. Para quem quer economizar, não basta banhos mais curtos. A saída é o aquecedor solar. Nós trabalhamos em média 40%, mas tem casos que chega até 60% e tem algumas situações que chega a 80%, mas na realidade nós trabalhamos com 40% real na conta da energia. Agora, as residências que são construídas atualmente, a tubulação já é de cobre, já é de metal, que é o específico para a água quente passar. Mas as antigas é aquele caninho de plástico, PVC. Não dá para passar uma água quente dessa por ela. Existe alguma solução ou a pessoa tem que quebrar a parede para poder fazer a instalação de um aquecedor? Não, existe a solução. E está até aqui do meu lado, entendeu? É muito fácil. Aqui, ó, a pessoa tem um chuveiro elétrico. Ele tira o chuveiro elétrico lá da parede, rosqueia esse misturador. Só tirar essa ducha aqui para explicar. Rosqueia essa peça na parede, põe o chuveiro elétrico aqui na frente, esse tubinho sobe, faz o furo na laje por onde a água quente vai descer, esta haste onde vai abrir a água quente e o registro que está na parede é aonde que vai abrir a água fria, onde ele faz a mistura tranquilamente sem ter a quebra de parede. Então hoje é possível realmente colocar um aquecedor sem quebra de parede, sem maiores transtornos. Além do chuveiro, geladeiras antigas e aparelhos de ar-condicionado são os principais responsáveis pelo aumento na conta. De consumo, o chuveiro elétrico pode ser substituído pelo aquecedor, a geladeira, principalmente geladeira antiga, aquela geladeira duplex, aquela antiga de colorida, que tinha várias cores, né? Hoje você tem a linha branca econômica, mas mesmo assim ela consome mais do que a normal. A duplex consome mais do que a normal. Então, geladeira antiga é vilão. Uma geladeira dessa pode ter certeza que ela está representando aí 30% do consumo da sua casa. E hoje, com o forte calor que tem feito aí no Brasil todo, principalmente na nossa região, nós estamos constatando uma grande quantidade de instalação de equipamento de ar-condicionado. Isso está impactando fortemente no consumo da energia. Pode haver formas de economia de energia com o aquecedor, com o ar-condicionado? Pode sim. De que forma? Instalar um equipamento de ar-condicionado que seja adequado ao tamanho do ambiente. Não deixar portas abertas nesse local onde tiver ar-condicionado. Esse local tem que estar fechado. Não instalar esse equipamento de ar-condicionado onde incida diretamente o sol, senão esse equipamento vai ter que funcionar mais. Então, temos várias dicas sim para quem vai instalar o ar-condicionado. Exatamente para quê? Para você tentar ter um benefício que é o ar-condicionado,
economizando também energia, sem que você leve um susto quando você receba a sua conta de energia no final do mês. Muitas vezes, para economizar, o proprietário da construção dispensa o serviço do eletricista e compra os materiais pessoalmente, mas o barato pode ficar ainda mais caro. A economia ela é gerada quando a pessoa determina já as medidas certas de fio, para que não dá perca, não dá fuga de energia. Na hora de fazer uma emenda, tem que ser uma emenda adequada, bem feita. As lâmpadas também em si, tem lâmpadas econômicas, como tem hoje aparelhos de classe A, que ajudam a economizar. Isso requer lá no final da conta de energia uma economia muito grande de energia. Mesmo que o aparelho talvez seja um pouquinho mais caro, um aparelho classe A compensa na diferença que vai dar no mês a conta. A economia chega a ser em torno de 30% em aparelhos mais fortes e no caso das lâmpadas chega até 80% de economia no consumo de uma casa, como hoje tem aquecedores solares. É comum as pessoas procurarem aqui a loja dizendo, olha, eu preciso mudar o sistema da minha casa que eu não aguento mais, a minha conta está cada vez mais cara, vocês podem ir lá olhar, dar um jeito, tentar me ajudar a reduzir esse valor? Sim, principalmente quando as pessoas não tomam os devidos cuidados, fica deixando o aparelho em tomada sem utilizar, às vezes liga o computador, liga o ventilador, sai de casa, não está ali utilizando e está lá ligado, ou às vezes mesmo só na tomada, isso também dá uma fugazinha, pequena que seja, ela vai surtir efeito no final do mês. Então, às vezes as pessoas também acham a instalação muito antiga, muito velha, mal feita. Isso também, com o tempo, a própria instalação precisa ser refeita e adequada. Cada dia que passa, aparelhos mais fortes. Hoje tem churrasqueira elétrica, tem vários aparelhos que não tinha há 20 anos atrás. Então, a gente tem que entrar de acordo com a modernidade que está hoje. No próximo bloco, o trabalho desenvolvido pela CEMIG na educação das crianças para o consumo racional de energia elétrica. Não saia daí, já já voltamos. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, a importância de economizarmos energia, que além de fazer bem para o nosso bolso, ajuda também o meio ambiente. A reportagem é de Marcelo Augusto. Além do chuveiro, geladeira e ar-condicionado, considerados vilões no consumo de energia elétrica residencial, as instalações antigas também são outro motivo de consumo alto numa casa. Se a fiação estiver em mau estado, o que a pessoa vai ver? Como que ele vai ver se a fiação está em mau estado? Ele vai ver aquela fiação que já perdeu aquele encapamento. Aquela capa que protege o fio, ele já vai estar ressecado e vai ter perdido. O cabo está nu. Esse cabo, quando ele está nu, certamente ele está em contato com encostando em algum material. E nele encostar nesse outro material, ele pode ter uma condução, uma perda de energia ali. A pessoa pode sentir até, por exemplo, chuveiro dando choque, parede dando choque. Tem perda de energia, tem cabo desencapado naquele imóvel que está conduzindo essa energia, você está desperdiçando energia naquele imóvel. Chame um eletricista, contrate um eletricista para que ele possa fazer uma vistoria nas instalações. No momento de uma construção ou reforma, todos se preocupam com o visual,
Já a instalação elétrica, por ficar escondida, nem sempre tem a atenção devida, e é aí que mora o perigo. Mas a parte elétrica é uma das partes mais importantes da construção civil, porque tudo que você faz na construção civil, uma parede, um porcelanato, se você fizer uma instalação mal feita, um cabo mal dimensionado, o incêndio destrói tudo em minutos. E se você não dimensionar o circuito de acordo, a sua conta de energia aumenta, você vai ter gastos superiores, porque, por exemplo, se você faz um serviço mal feito, para a pessoa, você vai chamar um profissional para consertar, a parte elétrica não conserta, você tem que desmanchar e fazer tudo de novo. O profissional explica que mesmo dentro de uma residência, nem todos os fios são iguais, e isso só pode ser identificado por um profissional qualificado. Um chuveiro, em 127, você usa um cabo 6 milímetros, em 220, você usa um cabo 4 milímetros, porque você pega a potência e divide pela tensão para você dimensionar o cabo, tem a distância, tem tudo isso que você tem que levar em consideração. Se você tiver um chuveiro com um fio fino, você vai ter o aquecimento, a perda, e você vai ter um consumo maior de energia. Muitas pessoas, então, que simplesmente acham que é só fazer a ligação, deu tudo certo, dispensou o serviço do eletricista, na verdade, está correndo risco de incêndio e vai perder dinheiro com certeza. Você vai ter um consumo de energia muito alto, porque é por causa do dimensionamento dos fios, e o curto-circuito e o incêndio, que você destrói uma casa em minutos, né? Isso, a parte elétrica é importante por causa disso. Você não consegue enxergar ela. Se você vai construir ou reformar e quer economizar energia e ajudar o meio ambiente, a dica é o aquecedor solar. Então hoje, principalmente a orientação às pessoas que estão construindo, não tem condição de colocar o aquecedor agora, não tem importância, passe o tubo na parede, deixe no ponto, quando você tiver condições mais na frente, você instala o aquecedor. Você vai ver que um aquecedor sendo instalado, ele vai se pagar aproximadamente aí com 5 anos. Mas se você não começar agora, você nunca vai conseguir essa economia. Então, o que você vai economizando ao longo dos anos, em 5 anos esse aquecedor ficou de graça e depois é só lucro. Então, orientação, quem está construindo, não construa sem instalar um aquecedor. É 30% de economia na sua conta de energia. Nós estamos então ao lado do Maurício para entender o funcionamento da energia elétrica numa residência. Essa casa em miniatura que reproduz exatamente o consumo de energia dentro de uma casa, é isso? Exatamente. Essa casa aqui a gente usa ela para fazer palestra nas escolas, palestra para os empregados, nas empresas, exatamente para mostrar como é que é o funcionamento, a relação de consumo entre as diferenças, por exemplo, de uma televisão com ar-condicionado, o que consome mais energia na casa. E a gente então vai mostrando isso aqui, porque ela fixa bem na memória do cliente o tipo de equipamento. Outra recomendação importante para os consumidores é evitar usar vários aparelhos ligados ao mesmo tempo. Além de aumentar o consumo, pode ocorrer um curto-circuito e, na sequência, um incêndio. Toda a carga ligada ao mesmo tempo, o circuito não resistiu. Ele desarmou a chave, é uma forma de proteção do sistema que está um excesso de carga nesse circuito, que pode provocar um curto-circuito e um possível incêndio no imóvel. No próximo bloco, vamos conversar com o engenheiro civil e professor dos cursos de engenharia da FESP, professor Venâncio Dias de Castro, para sabermos se é possível economizarmos energia na nossa casa, trocando a fiação, numa reforma ou até mesmo numa construção. Já já, após o intervalo. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação e agora nós vamos conversar com o professor Venâncio Dias de Castro. Ele que é professor na área de instalação elétrica dos cursos de engenharia da FESP. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, professor? Professor, qual a importância de um bom projeto elétrico numa residência? Numa residência.
Existe um costume das pessoas, cultural, né, que quando cai a casa porque uma viga, depois de muito tempo, despencou, todo mundo fica indignado e procura, por que isso aconteceu? Cadê o engenheiro responsável que fez essa viga? Tudo bem. E quando há um curto-circuito numa residência e pega fogo, todo mundo diz, foi uma fatalidade. E isso é errado. É a mesma coisa. Se uma instalação elétrica tiver um bom projeto, foi executado com bons materiais e por profissional gabaritado, um curto-circuito tem chance remotíssima de causar um incêndio. É mais fácil a pessoa morrer atropelada na travessão da rua do que a casa dela pegar fogo por isso. Então, devido a isso, ninguém dá muito valor à instalação elétrica, porque acha que ela tem que funcionar e se der defeito, fatalidade. E não é. Por isso a importância. As pessoas acreditam que qualquer um pode passar aqueles fios, né? Não se importando muito com determinados quesitos, por não ter capacidade mesmo. E principalmente há mais eventos sinistros por causa de má instalação elétrica do que por causa de má projeto estrutural da casa. Ou seja, é mais comum você ter residência apresentando defeito grave, com sinistro, por conta de instalação elétrica mal feita, do que por conta de alvenaria, concreto mal feito. E, no entanto, todo mundo acha que é normal a instalação elétrica dar defeito, e não é. Quando um profissional, né, desta área, um engenheiro elétrico, por exemplo, ele assina o projeto, automaticamente ele se torna responsável por aquela casa, né, pela parte elétrica daquela casa, não é mesmo? Exatamente. Isso vale para todos os projetos, fundação, telhado. A pessoa, principalmente hoje com código de obra muito rígido das prefeituras e principalmente o de defesa do consumidor, por muitos e muitos anos, aquele profissional ainda é responsável. Se bem que também, por outro lado, onde mais se faz intervenções danosas é na instalação elétrica, o famoso gato. O cara resolve puxar, por outra coisa, ligar outra coisa, puxa fio de qualquer maneira, depois de pronto. Aí, aquele profissional que assinou pelo projeto original não tem tanta responsabilidade sobre isso. Professor, numa residência, antes de construí-la, ou até mesmo quando reformamos a nossa casa, tem como modificarmos alguma coisa ou nos preocuparmos com a redução de energia? Sim. Hoje em dia, a tecnologia para se gastar menos energia é muito menor. Tanto nos equipamentos, todo mundo sabe que se trocar a geladeira antiga por uma geladeira moderna, com isolação térmica melhor, você vai ter uma redução de 10%, 15% na conta. Todo mundo sabe que se instalar aquecedor solar para tomar banho, você vai reduzir, às vezes, até 20% do seu consumo, certo? Agora, existem outras maneiras de se reduzir que são colaterais à instalação elétrica. Na instalação elétrica mesmo, eu trocar o fio por outro fio, eu trocar a tomada por outro modelo. Em termos de economia de conta de luz, vai ser quase insignificante. Tá? Na parte, às vezes, de segurança, seria muito importante fazer isso, desde que feito por alguém que saiba o que está fazendo. Tá? Mas na construção existem outras coisas que podem ser feitas relativo ao conforto ambiental, tá? Ao conforto térmico da casa, a cultura de como gerenciar a instalação, que pode reduzir significativamente o consumo de energia elétrica. Tá? Professor, há fios remendados, vários fios remendados com aquela fita isolante, passando energia para um determinado lugar. Isso consome muita energia? Isso está errado? Está errado, mas em função de economia. Em indústrias se faz o projeto econômico. Isso faz com que a indústria perca 2, 3% da energia. 2, 3% da energia na indústria é um valor significativo, é muito alto.
Numa residência, você vai ser responsável em números por 0,5%, 1%, que é muito pouco. A pessoa tem que trocar um fio que foi emendado por outros pedaços, porque aquilo representa um perigo muito grande de pegar fogo, e não porque vai reduzir a conta dele. No mais, é prestar atenção nos eletrodomésticos, né, professor? Principalmente a geladeira velha, trocar por uma nova e prestar atenção no consumo antes de comprar. Qual que é o principal vilão de uma casa? Chuveiro, ferro elétrico, geladeira, ar-condicionado? Atualmente, chuveiro. Nós já conseguimos que as geladeiras atuais, né, se tiver geladeira antiga é lobby, ela também é um vilão. Mas as geladeiras modernas já conseguiram equacionar isso, elas consomem pouco. O chuveiro que ainda não são, não porque não seja eficiente, os chuveiros são muito eficientes, mas se você usar energia elétrica para aquecimento, chuveiro, fogão elétrico, qualquer outro tipo de coisa para aquecimento que se usa eletricidade, o consumo de energia é muito alto. Se você usar gás, usar o sol, você vai ter uma redução muito grande em relação à energia elétrica. Vale a pena, então, colocarmos aquecedor solar na nossa residência, principalmente para a área de banho? Sim, está provado hoje que com 2, 3 anos, você consegue amortizar o gasto inicial. Já recupera o que gastou com o equipamento. E como, no mínimo, é 10 anos a vida útil de um aquecedor solar, em 2, 3 anos ele vai se pagar, depois você tem 7 ganhando. 7 anos de saldo. Ou seja, ele vai te dar 2,5 para 1 em termos de lucro. Tá certo. Professor, tem possibilidade de uma pessoa observar, identificar até se o gasto está sendo excessivo na sua residência? Como que ele pode observar que está fora do comum, sem ser olhando na própria conta de energia, mas ele reparando nos eletrodomésticos ou no próprio relógio ou no quedas de energia constante na casa? Como que funciona isso? O que funciona é passar a adquirir hábitos de economia, de conservação de energia, tá? Hoje em dia, a iluminação é muito eficiente com esse modelo de lâmpada. Então, aquela preocupação que a gente tinha de deixar a casa toda no escuro, quase, e só ligar uma lâmpada por pouco tempo, vai fazer pouca diferença. O banho, sim, se a pessoa criar o hábito de tomar um banho mais eficiente, que os especialistas dizem que a pessoa deve se molhar, ensaboar e enxaguar, e não cantar ópera. O que se diz é isso. Se você conseguir reduzir seu banho, digamos, de 20 minutos para 10, esse valor vai ser significativo no gasto de energia, porque são 30 banhos ao mês, vezes o número de pessoas que tem naquela casa. Então, essa redução é grande, tá? No caso de, por exemplo, equipamento, outros, como liquidificador, tem pouco a fazer. O ferro de passar roupa, sim, compensa. Ele gasta muita energia para se aquecer e depois, quando você desliga, ele joga aquela energia embora. Fora. Tá? Fora, porque ele vai esfriar. Então, compensa juntar o máximo de roupa possível para passar tudo ao mesmo tempo. É um ponto importante. Nos outros, são pequenas perfumarias que não vão resolver muito, tá? Iluminação, eletrodoméstico, tipo enceradeira, batedeira de bolo e tal. E no mais, então, para ele perceber se esse gasto está sendo excessivo, é olhar mesmo na conta de energia que vem e começar a comparar um mês com o outro, se está consumindo muito. E comparar a casa dele com a casa de mais ou menos o mesmo tamanho e com mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, para ele ter um balizamento, tá? Existem hoje sites na internet, a pessoa procurando, né, falando sobre conservação de energia, que vão dar dica para ele de qual que é o valor esperado. É difícil falar aqui porque é 4 pessoas, é 5, a casa tem 90 metros quadrados, 220 metros quadrados, é difícil, não tem jeito. Tem 2 banheiros, um só, é difícil de dizer. Mas ele pode ter esse balizamento comparando a conta dele com de outras casas. E depois intercomparando os hábitos dele com os hábitos de outras pessoas. No mais, o conselho que o senhor dá para essas pessoas que estão em casa, que estão pensando em construir, que estão pensando em reformar,
quais as orientações? A principal orientação: trabalhe com um profissional habilitado. Nunca tente resolver as coisas da maneira que um vizinho já fez, seguindo a ideia de algum experiente no assunto, porque tem certas coisas que a pessoa imagina. Isso é bobagem, eu faço, não vou precisar disso nunca. Já fiz 20 casas com essa instalação, não aconteceu nada. Sim, mas você pode ser a 21ª que vai acontecer. É mais ou menos igual ao cinto de segurança. Ninguém coloca o cinto de segurança imaginando que vai bater. Todo mundo coloca que, se caso ocorra, ele está protegido, tem uma chance muito maior. Mesma coisa essa procura do profissional. Tem dois fatores aí. Primeiro, o principal de instalação elétrica é a segurança, porque a eletricidade é um fator de risco muito alto. Tá? Ela e o gás dentro da casa são os principais fatores de risco que existem. E segundo, a economia. Se for um profissional habilitado, esses dois quesitos, economia e segurança, vão estar contemplados. E vai compensar o que ele gasta. Às vezes a pessoa pensa, vou gastar com um profissional. Não, você vai gastar um pouco mais, mas é para um horizonte de 20 anos. Então, vai ser altamente compensador. É um investimento. Ter segurança e economia por 20 anos. Um investimento bem feito, não é mesmo? Um investimento bem feito no profissional bom. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Mais alguma coisa que o senhor queira falar? Muito obrigado, agradeço a oportunidade aqui de disseminar essas ideias, esse conhecimento, e espero que as pessoas reflitam sobre o que foi dito. Boa noite. Nós é que agradecemos, viu? Obrigado. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro.